Muito boa noite! Tudo bem com vocês? Como vão as coisas por aí? Sexta-feira, momentos da gente relaxar, se recompor, se refazer, dar uma quebrada nesse ritmo maluco da nossa vida. Muito bom, muito bom. A pausa é fundamental na música, o silêncio é fundamental no diálogo, nas relações, as férias, o final de semana. As pausas são fundamentais às ações. Não fazer é fundamental ao fazer. Então, não façamos, mas não façamos fazendo diferente, arejando as nossas mentes, expandindo a nossa compreensão. Muito bom estarmos juntos, muito legal estarmos nos dedicando a esse momento. Parabéns a todos, aos amigos espirituais, aos dirigentes desse trabalho, a todos nós, alunos desses grandes mestres. Que assim seja. Hoje vamos estudar a morte. Esse que é dado como o medo dos medos, essa que é dada como a grande fronteira da mente humana. Tudo que a gente foge, tudo que a gente teme, no fundo é a morte. Porque compreendemos muito mal, tão mal que chamamos os mortos de finados. Nada mais desesperador do que imaginar que os nossos queridos que morreram acabaram. São finados, tiveram fim. As palavras falam muito das nossas crenças, das nossas ilusões, dos nossos equívocos. E nesse caso é fortíssimo, é determinante esse equívoco com relação à morte para determinar uma série de outros equívocos que perturbam muito a nossa vida. Então, assim sendo, vamos avançar para a nossa cura, para a nossa libertação, para a ressignificação da morte, para a transmutação dos nossos medos. Vamos lá? Convite fundamental para esses nossos tempos, até porque as previsões, desde o sermão profético de Jesus ao Apocalipse de João, sempre se fala em muitas mortes. A pandemia já nos veio trazer muitas mortes, mas todos os dias os jornais reafirmam e afirmam muitas mortes. E há notícias de que muitos falecimentos ainda vão chacoalhar a humanidade. E o mais importante de todos nós estamos cientes, ainda que fujamos dessa realidade de uma forma infantil, todos nós sabemos que vamos morrer. Então esse estudo é realmente fundamental. Vamos a ele? Muito legal. A pergunta 154 do nosso roteiro fantástico, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A 154, Kardec pergunta assim. Lembramos que o Livro dos Espíritos é uma grande, profunda entrevista que Allan Kardec faz aos espíritos de luz. 1019 perguntas, as mais importantes aqui, exatamente sobre o medo dos medos, sobre o bloqueio dos bloqueios de nossas mentes e de nossas vidas, a morte. A pergunta 154 é assim: a separação entre a alma e o corpo físico é dolorosa? Vejamos qual é a resposta dos espíritos. Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. É uma pergunta muito importante porque muitos de nós dizemos que a única coisa que nos amedronta na morte é a dor. E aqui os espíritos, os mortos então, estão dizendo que o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, continuam eles, não participa desta separação. Mesmo os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são prazerosos para o espírito.
que vê chegar ao fim o seu exílio, a sua prisão, a sua limitação, que a carne, que o corpo impinge ao espírito. Há um alívio, dizem os espíritos. Há um prazer mesmo, dominando muitas vezes o momento da morte. Não é interessante isso? Kardec faz o seguinte comentário: na morte natural, que ocorre pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Uma lamparina, um lampião. Uma bela figura, não é? Como ocorre a separação? Pergunta 155 de Allan Kardec aos Espíritos. Como ocorre a separação entre a alma e o corpo físico? Quando as ligações fluídicas que prendem a alma ao corpo se soltam, ela se desprende e retorna ao mundo espiritual. Vejam só, eles estão falando de ligações fluídicas. Essas ligações fluídicas há muito são conhecidas no mundo oriental. Na Bíblia se chama essas ligações de cordão de prata, porque há uma certa luminosidade neles que lhes dá a aparência da prata. E como são efetivamente uma ligação única que prende o corpo ao espírito, a semelhança de uma corda, eles chamam de cordão de prata. André Luiz, na fabulosa série que Chico Xavier trouxe da espiritualidade para a humanidade, revela que o corpo é ligado ao corpo espiritual, chamado perispírito, célula a célula, que há uma conexão, que é um fio, que é uma ligação entre o cordão de prata, entre o corpo físico e o corpo espiritual, célula a célula. E é claro perceber que no momento em que estão juntos, essa ligação está ali colocada, como revela o espírito, célula a célula, mas que na medida que se distanciam, na medida que estabelece uma mínima distância entre o corpo físico e o corpo espiritual, esses fios, essa ligação célula a célula, como que se une, formando, pela junção dos bilhões de fios, uma grande corda, um grande cordão. Não é interessante isso? É a existência desse cordão que define a vida, é a ruptura desse cordão que define a morte, num procedimento que não volta atrás. Com a ruptura completa das ligações entre corpo físico e corpo espiritual, não há mais volta. Só há volta quando ainda existem ligações entre corpo físico e corpo espiritual. Quando a ruptura é completa, o fenômeno é irreversível. Informações preciosas para todos nós. Quem quer entender a vida, quem quer viver bem a vida, precisa saber, conhecer, entender o fenômeno morte, porque afinal de contas, a morte está para o espírito como o nascimento está para o encarnado. Do ponto de vista da carne, é uma alegria o nascimento, é uma tristeza a morte. Do ponto de vista espiritual, é com muito medo que se vê a encarnação e com muita saudade, com muita festa até, especialmente no caso daqueles encarnados que cumpriram bem a sua tarefa, na desencarnação.
interessante olhar o mesmo fenômeno tão poderoso nas nossas mentes e nas nossas vidas, o fenômeno morte, sobre esse outro ponto de vista que expande, que refrigera, que enriquece tanto a compreensão, não é? Resta então, para a nossa reflexão de hoje, a pergunta 155A, que Kardec faz da seguinte forma: a separação entre a alma e o corpo físico se dá instantaneamente e com a transição brusca de um plano para o outro? Pergunta ainda: existe uma linha de demarcação bem definida entre a vida e a morte? Vejamos a resposta dos espíritos. Não. A alma se desprende gradualmente do corpo e não escapa como um pássaro que ganha liberdade subitamente. Não é assim que se dá o fenômeno morte. Continuam eles: os dois estados entre a vida e a morte se tocam e se confundem, permitindo que o espírito se desprenda pouco a pouco das ligações fluídicas que o prendiam ao corpo físico. Essas ligações fluídicas se desatam, não se quebram. Aqui, para melhor compreensão do fenômeno morte, precisamos entender que, assim como há muitas vidas, muitas formas de viver a vida, há também muitas mortes. A morte por acidente ocorre de uma maneira, a morte por doença, por uma doença prolongada, acontece de outra. A morte por um ataque cardíaco, uma doença súbita, ocorre de outra. Mas de qualquer forma, mesmo às vezes com a morte cerebral e a morte cardíaca, o desligamento do cérebro, a paralisia do cérebro e a paralisia do coração tendo ocorrido, ainda ficam liames, ainda ficam vínculos entre o corpo espiritual e o corpo físico, fazendo com que órgãos ainda funcionem por algum tempo. A morte da ciência, a morte da medicina já aconteceu, mas a morte espiritual ainda vai se dando aos poucos. Fabuloso saber que há inúmeras equipes espirituais especializadas no desligamento do corpo físico, em auxiliar na morte como parteiras, como médicos que vão acolher o espírito, como os nossos médicos acolhem o bebê. A semelhança é muito grande, só variando do ponto de vista. Muito interessante aprender isso e aprender que esse desligamento, no caso, por exemplo, das mortes lentas, ele vai se dando exatamente como foi descrito aqui, gradualmente, com um desligamento gradativo do corpo espiritual, de forma que é muito comum que as pessoas que falecem sintam primeiro os pés esfriando, ficando insensíveis, porque o desligamento vai se dando de baixo para cima. Precioso entender isso. No caso das mortes abruptas, das mortes em acidentes, ou pior ainda, das mortes autogeradas, há um fenômeno muito mais dolorido, porque o corpo físico, estando ainda no ápice da sua plenitude energética, a ruptura é menos natural, é provocada, é de alguma forma violenta, gerando repercussões no espírito, na sua reentrada à pátria espiritual.
que nós entendamos esse fenômeno, que mais do que isso entendamos a lógica, a ética, a dinâmica da vida espiritual. Porque aos olhos da eternidade, esses 70, 80, 90, 100 anos que nós passamos aqui na Terra representam menos que um segundo da eternidade que nós vivemos na pátria espiritual. Viver bem essa experiência, para viver bem a eternidade, as outras vidas, a realidade espiritual que segue a realidade encarnada, é extremamente importante. Não é isso que nós orientamos, aconselhamos aqueles que, em nome de um prazer momentâneo, se afundam no álcool, no tabaco, nas drogas? De que adianta você ter um pequeno prazer agora, o que ocorre apenas nos primeiros momentos da droga, depois com o vício, com a dependência, há uma dor, há uma insuficiência? De que adianta essa momentânea alegria proporcionada pela droga, se depois, por muito tempo, inclusive depois da morte, o espírito sofrerá a dependência, permanecerá naquela auto-obsessão que a droga, que o vício traz, já que o viciado, desde que acorda até o momento que dorme e até durante o sono, tem apenas uma ideia, é prisioneiro de apenas uma ideia, e depois que morre continuará prisioneiro dessa mesma ideia, na dependência psicológica, já não mais física, porque o corpo físico já desfaleceu, mas a dependência psicológica será tão forte que muitíssimas vezes o espírito buscará os lugares, os viciados, para sugar deles as energias auferidas, proporcionadas pela droga. O conhecimento dessa realidade da morte, dos diversos tipos de morte, das diversas situações que levam ao desligamento do corpo, são fundamentais para aprendermos a bem viver. O convite fica aí: conheça o mundo espiritual. A série Nosso Lar, conhecida como a série Nosso Lar, mas que é a série que fala sobre a realidade do mundo espiritual, ajuda demais a todos nós nessa compreensão. E assim como um viajante só pode arrumar a sua mala se tiver informações básicas sobre o seu destino, sobre o lugar para onde vai, sobre as atividades que fará no lugar para onde vai, também nós só poderemos ter uma boa vida e assim uma boa morte e assim uma boa realidade, uma boa vivência no plano espiritual, se desde já nos informarmos e orientarmos as nossas vidas aos valores da eternidade, aos valores que marcarão o nosso conforto, o nosso crescimento, a nossa expansão durante os muitos anos, as muitas vidas que ainda teremos pela frente. Vivamos bem, na certeza que só assim morreremos bem e reviveremos no mundo espiritual melhor ainda. Que assim seja, que toda a Terra, que toda a humanidade da Terra receba hoje esse impulso que nós estamos recebendo. Transbordemos nessa lucidez, que como um farol para o marinheiro em noite muito escura, orienta, chama a todos, conclama a todos os encarnados a conhecerem a realidade do plano espiritual, os valores da eternidade, porque fazendo-se dirigir
desde já, pela lógica, pelos valores da vida eterna, nós viveremos, morreremos e reviveremos muito melhor. Que toda a terra receba hoje esse impulso, vindo de um pequeno lugar, de uma pequena comunidade, tão pequena como nós somos, mas que generosa, com boa vontade para servir, certamente nossas preces, nossos pensamentos ajudarão os nossos queridos que já passaram para a pátria espiritual, os nossos queridos que estão em crises de saúde, por todos eles nós oramos no dia de hoje, e oramos por nós mesmos e por todos os viventes, para que quebremos essa paralisia, esse medo da morte, para, ao contrário, investigarmos, aprendermos a boa vida, desde já, o quanto antes, urgentemente. Um prazer estar com vocês e prestar esse serviço mutuamente e para todos os nossos irmãos de humanidade. Saudar então nossa amiga Andréa Salvatore, Gugu Souza, Maria José Sobral, Gugu sempre nos saudando com a gratidão de sua alma generosa. Esther Ponzoni, Ju Passos, Estela Santana Nogueira, nossa amiga de Semente de Luz, Andréa Santos, Sérgio Marques. Muito bom estar com vocês. Transbordem, ajudem os seus amigos, os seus parentes, a também eles desmontarem esse medo da morte que nos aprisiona, que nos paralisa diante dos momentos mais importantes da nossa vida. Ao contrário, libertemos nossa alma pela certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, de que teremos uma boa passagem, um bom renascimento para a pátria espiritual, especialmente quanto mais lúcidos nos fizermos pelo estudo, pela assistência às pessoas, pela solidariedade, pela caridade, ainda durante a vida. Comece transbordando, comece compartilhando. Muitas pessoas precisam desses estudos e a gente só poderá ajudar compartilhando. Um grande abraço, até amanhã, 18 horas estaremos juntos e depois domingo, às 17h30, continuaremos o nosso curso que propõe um encontro essencial com Jesus. Imperdível. Venha conosco, aprendamos juntos. Até a próxima.